Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Pessoal, eu quero pedir para você que está passando por aqui e que ainda não é inscrito no meu canal, que venha se inscrever aí no nosso canal, deixe o teu like, tá? O teu comentário, que é muito importante para nós. Pessoal, a gente já tem gravado alguns vídeos aqui falando sobre as manifestações que ocorreram no dia 8 de janeiro, né? Sobre os atos ali que aconteceram em Brasília, aquele quebra-quebra e tal. E também falamos sobre o Marcos Duval, tá? Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o Marcos Duval, a atuação dele e sobre esses resultados aí dessas manifestações que ocorreram em Brasília, tá bom? Olha, tem uma notícia que saiu no Metrópole, tá? Sobre o Marcos Duval, que ele fez uma declaração que ele falou o seguinte aqui, ó. Marcos Duval diz que travou sozinho guerra contra Moraes e Lula, tá? Senador Marcos Duval alega que, em sua guerra contra o sistema, Moraes e Lula, os brasileiros escolheram atacá-lo ao invés de prestar apoio, tá? Na verdade, eu não sei se foi com essas palavras que ele falou, mas não é que os brasileiros foram contra o Marcos Duval. O que acontece é que da noite para o dia, uma pessoa que estava tentando mostrar os erros do governo naquela manifestação, né? Porque agora estão surgindo provas, realmente o Marcos Duval estava com toda a razão sobre o que ele falou a respeito dos atos ali que o Ministério da Justiça foi avisado sobre o que poderia acontecer, não fez nada para impedir. O Lula também sabia e não fez nada para impedir. E isso está vindo à tona graças à correria aí do senador Marcos Duval ter corrido atrás. Mas o Marcos Duval, ele começou muito bem nisso, nessa investigação. Só que de repente, da noite pro dia, ele fez ali aquela postagem junto com o MBL, acusando o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente não sabia do que se tratava. A princípio, o que dava a entender é que ele tinha sido um cagueta, que ele tinha ido numa reunião com o presidente Jair Bolsonaro e o Daniel da Silveira, tinha ouvido, tinha saído para vomitar tudo pro Alexandre de Moraes, né? Acho que a intenção dele era outra, mas eu acredito que ele foi um pouco atrapalhado aí, e muitas pessoas até acharam que estava acontecendo alguma coisa com ele, que ele não estava em sua sã consciência, tá? Tanto que ele apresentou aí um laudo de sanidade mental, tá? O senador Marcos Duval afirmou nesta quinta, no dia 9, que ele estava sozinho travando uma guerra contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, outros 3 ministros, além do presidente Lula. Duval ainda disse que enfrentou o sistema, mas os brasileiros, ao invés de apoiá-lo, escolheram apedrejar e difamar, né? Do jeito que ele apresentou ali, realmente não ficou claro, né? E muita gente falou mesmo, lógico, até eu falei, porque eu também não estava entendendo ali. Muitas vezes eu via ele falando e parecia que ele não sabia o que estava falando. Parecia que quanto mais ele falava, mais ele se enrolava. E ele acabou postando aí nas redes sociais dele, tá? Porque surgiram provas realmente. Então ontem saiu aí um documento do GSI, tá? Um documento secreto do GSI, que mostra que o GSI avisou pro Lula, tá? Pro governo federal e pro Ministério da Justiça, tá? Então, por que o Ministério da Justiça é tão importante nesse caso? Porque o Ministério da Justiça, o Flávio Dino, tá? Ele é responsável pelo policiamento, né? Pela segurança pública. Então, o Flávio Dino, ele é responsável sim, tem que ser responsabilizado, porque já está mais do que provado que tanto ele quanto o Lula foram avisados dos atos e não fizeram nada para conter, tá? Aqui então o Marcos Duval, ele postou essa foto aqui, ó, documento do GSI com alerta ao governo sobre risco de ataque,
mobiliza pedido de CPI, tá? E ele escreveu o seguinte, ó. Disse que as coisas iriam começar a aparecer depois da minha provocação com a imprensa, não foi? Ainda tem muito mais para ser revelado. Não estava preocupado com aplausos, estava focado travando sozinho uma guerra contra o sistema. Pena que os brasileiros escolheram me agredir, me difamar, atacar a minha família, ao invés de me ajudar. Mas nada como um tempo para mostrar que estava protegendo cada capixaba, cada brasileiro. Guardem isso. Se você não pode desconstruir o argumento, você desconstrói o argumentador. Foi o que tentaram fazer comigo. Aí ele assinou ali como Marcos Duval. Só que tem uma coisa aqui que eu quero falar, tá? O Marcos Duval, ele poderia sim estar ali numa estratégia, tá? Para trazer tudo isso à tona. Mas ele tem que entender que ele estava nessa estratégia, ele não falou para ninguém o que ele ia fazer. Ele ao menos não deu nada a entender pra gente. Ele simplesmente, se foi uma estratégia, agora é que ele está deixando parecer que foi uma estratégia. Mas de início, ele simplesmente apareceu numa live dizendo que o Bolsonaro tinha constrangido ele para ele aplicar um golpe de Estado. E ele queria o quê? Atacando ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro tem uma base aliada, tá? E tem muitos apoiadores. Então é óbvio que a gente ia entrar em confusão. A gente ficou confuso. Espera aí, quem é esse Marcos Duval? Um dia ele tá ali provando que teve alguma coisa de errado nos atos do dia 8 de janeiro e que o governo federal e o ministro da Justiça estavam sabendo de tudo. Outro dia ele aparece falando que foi coagido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-deputado federal Daniel da Silveira. Quem é o Marcos Duval? O que está acontecendo com esse cara? Ele confundiu as coisas. Então não adianta agora ele também querer posar de vítima, porque ele confundiu demais. Ele poderia ter feito isso tudo sem ele ter feito ali o que ele fez, aquelas lives falando que odiava quando chamavam ele de bolsonarista, que ele não era bolsonarista. Tudo bem, ele não é obrigado a ser bolsonarista, mas como ele expôs ali, ele meio que atacou também. Ele meio que atacou a direita e os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então ele também tem que entender a reação do povo à provocação que ele fez. Foi uma reação à provocação, né? Então ele postou aqui, ó, nas redes sociais dele, né, que esses documentos aí, que vão aparecer mais documentos, vão aparecer mais coisas nessa CPI, né? Nessa CPI vai aparecer muito mais coisas, é isso que ele tá falando, e manda a gente aguardar aí, e eu não duvido que vai aparecer mesmo, tá? Por quê? Porque outro dia eu já gravei um vídeo aqui, eu já falei, o Alexandre de Moraes, ele tá recuando, e o Alexandre de Moraes não parece ser, por todas as atitudes que a gente viu do Alexandre de Moraes, a gente sabe que o Alexandre de Moraes, ele não é de recuar, muito pelo contrário, né? Ele vai lá e age, na maioria das vezes, de maneira monocrática, tá? E em relação ao Marcos Duval, o Alexandre de Moraes tá recuando, tá? Até saiu uma outra notícia hoje aqui no Metrópole, ó, que tá falando o seguinte, ó: o que Alexandre de Moraes pensa sobre punir Marcos Duval no STF? Aí tá escrito aqui, ó. Tá escrito aqui, bom, o Alexandre de Moraes, se fosse um ou outro, ele já tava fazendo, porque por bem menos ele já puniu muita gente aí, tá? Por que ele não tá punindo? Ele não tá punindo porque o Duval colocou ele em xeque. O Duval armou certinho uma armadilha para ele. Primeiro porque ele foi e falou, olha, o Marcos, eu mandei o Marcos Duval protocolar, formalizar a denúncia que ele estava me fazendo. E o Marcos Duval foi e falou, não, eu tenho prova de que em nenhum momento o ministro chegou e mandou eu formalizar nada, tá?
Então, o Marcos Duval ali já falou na cara que ele mentiu. Ali já ficou. Então, se ele não mandou, ele como ministro, então ele também prevaricou. Ele estava envolvido também, porque se ele não mandou o protocolo formalizar e era para ter sido formal essa denúncia, então automaticamente ele ali estava agindo também como um infiltrado, tá? Isso não é trabalho de um juiz da Suprema Corte, né? Pelo amor de Deus. Bom, se bem que eles sempre se passam, né? Mas aí já seria também demais. Bom, deixa eu ler aqui a matéria para vocês, o Metrópole, tá, gente? Fala assim, ó. Mesmo após as divergentes declarações de Marcos Duval, Alexandre de Moraes não pretende punir o senador no âmbito do STF. Olha que coisa estranha, tá? Isso sim que é bizarro. Moraes acredita que o melhor é deixar eventual punição a cargo do Conselho de Ética, porque ele sabe que não vai ter punição nenhuma, tá? No STF prevalece a avaliação de que Marcos Duval busca justamente protagonizar embates com Alexandre para reforçar o pleito pela saída do ministro de inquéritos que envolvam Bolsonaro. Tá? Independente de eles acharem isso ou não no STF, a gente sabe muito bem, mas muito bem mesmo, que a gente sabe muito bem que isso aí não é verdade, que isso aí não acontece, que o Alexandre de Moraes vai agora deixar o Conselho de Ética punir o Marcos Duval. Não bate, né? Não bate. A gente sabe muito bem que por bem menos do que isso tem gente ali que tá caçada, tem gente ali que tá até fora do Brasil, né? Então não venha com essa de que eu não vou fazer nada contra o Marcos Duval. Não vai fazer ou não pode fazer? Ou tá com o rabo preso? Eu acho que ele tá aí com o rabo preso, tá? Olha, gente, sobre isso também, tá? Tem uma matéria também, tá no jornal Metrópole também, que tá falando sobre o Ibanez Rocha. Ibanez Rocha, que foi afastado aí, né, pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, tá? O Alexandre de Moraes, ele afastou um governador, tá? Sem ter provas, sem nada, num estalar de dedos, tá? E não vai punir o Marcos Duval, vai deixar para o Conselho de Ética. O que você acha disso? Deixa aí no comentário. Você acha que ele tá com o rabo preso ou não? O Alexandre de Moraes? Porque tá parecendo. Ó, fala o seguinte aqui, ó. Defesa pede a Moraes que Ibanez Rocha reassuma governo do Distrito Federal. O advogado da defesa do governador, afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, entrou na noite de quinta com pedido para o MDBista seja reconduzido ao cargo de chefe do Executivo do Distrito Federal. Ele foi retirado temporariamente pelo cargo no dia 8 de janeiro, por decisão do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, após a invasão e depredação do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e STF, tá? E não duvidem, não se espantem se ele ceder, tá? De início, antes do Marcos Duval entrar nessa briga, tá? Eu tinha quase certeza do que o Ibanez Rocha ia sofrer impeachment. Tinha quase certeza disso, tá? E o Moraes, ele tá voltando atrás aí de muita coisa. Então, algo tem, tá? Podem ter certeza que alguma coisa aí de muito estranha tem. Não é normal essa atitude do Alexandre de Moraes, tá? E sobre ali o GSI, tá saindo cada vez mais, e eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo do jornalista do Metrópole, que ele fala aqui, ó. Porque tá complicando a situação pro Lula. Sabe por quê? Pro Lula e pro Flávio Dino? Porque eles sabiam. E a ABIN avisou, tá? E a ABIN avisou e agora a ABIN mandou um laudo, tá? Falando tudo o que aconteceu, tá? A ABIN não vai querer ser responsável. GSI parece que deu informações
enganosas, tá? Para o Ibanez Rocha e o GSI, vocês sabem que é comandado pelo amiguinho do Lula, o G. Dias, né? Então, gente, não sei qual que é a opinião de vocês aí, tá bom? Mas eu sempre falei nos meus vídeos, tá? Que eu duvidava muito, e ainda duvido, que a direita planejou aquilo ali, tá? Isso aí tem muito mais cara de esquerda, tá? Do que de direita. Me desculpa, não tem nem o que falar sobre isso. Mas olha, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, tá? O GSI ao Congresso Nacional aponta que o governo Lula foi informado sobre a possibilidade de haver ataques violentos em Brasília no dia 8 de janeiro. O alerta foi produzido pela Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, subordinada ao GSI, e compartilhado com órgãos federais 2 dias antes da invasão às sedes dos 3 poderes. O documento tem sido usado para turbinar um pedido de instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os atos golpistas. No relatório, a ABIN informava que havia identificado a convocação de caravanas em diversos estados do país para que se deslocassem aqui para Brasília. E acrescentava ainda que outros edifícios na esplanada dos ministérios poderiam ser alvo de ações violentas. E um mês após os atos golpistas de 8 de janeiro, a governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, disse numa entrevista à Folha de São Paulo que houve erros na área de segurança e inteligência do governo do presidente Lula. Segundo a governadora em exercício, todo o ônus veio para o GDF, mas para ela houve falhas em vários locais, como na própria inteligência de outros poderes. Celina citou como exemplo a investigação sobre as portas do Palácio do Planalto terem sido abertas para a entrada de golpistas no dia dos atos. E reforçou que o governador Ibanez Rocha foi mal informado sobre a situação e que acredita na volta dele antes dos 90 dias de afastamento. É uma pauta que ainda vai render muito e certamente vamos ver aqui de novo no boletim. Então, pessoal, viu? Enviado pelo Gabinete de Segurança então, esse relatório sigiloso que foi enviado aí, tá? Pela ABIN, tá bom? E que tá aí arrepiando aí os cabelos dos petistas, né? E os petistas já não é de agora, né? Agora que tá vindo as provas aí à tona. Mas eles já não queriam a CPI, tá? Logo de cara não queriam a CPI. O Lula colocou aí as imagens em sigilo. Logo o Lula, que não queria sigilo para nada, vivia criticando o Bolsonaro, agora tá colocando as provas em sigilo. Essas provas não podem estar em sigilo, essas provas têm que ser públicas, né? Agora, a gente tem que entender também que temos que dar sim os créditos ao Marcos Duval, porque ele falou que tinha coisa de errada logo de cara, tá? Outra coisa estranha, tá? Que teve até um advogado que pediu, o advogado pediu ao STF o IP do computador da onde foi emitido o documento de intervenção federal, tá? Lá em Brasília. Por quê? Porque o Lula do nada apareceu com a intervenção federal pronta na mão. Do nada ele apareceu assim, tá? Não foi discutido, não foi... Do nada, ele apareceu com a intervenção federal prontinha ali. Então, teve um advogado que solicitou o IP porque ele queria saber o horário e o dia que foi feito aquele documento. Porque se o documento foi feito antes dos ataques, antes do horário dos ataques, então já dá para provar que aí tinha coisa, porque quem é que vai ficar com um documento de intervenção federal pronto, né? Então, tem muita coisa aí que precisa vir à tona e eu tenho certeza como ainda vai sair muita coisa que precisa vir à tona, precisa ser provado, vai sair daí, tá? Porque tem muita gente presa, tá? E eu já repeti aqui, 90% das pessoas que estão presas lá em Brasília, tá? Não são criminosos, não são terroristas, não são bandidos, são pessoas que nem ao menos tinham passagem pela polícia, tá? Esses dias o senador
de Amazonas foi visitar eles, tá? Alguns amazonenses que estavam presos, se eu não me engano, 7 ou 8, tá? E ele falou que os que estão presos ali, os amazonenses, nem passagem pela polícia tinham. Tem muita gente naquela situação que serviu como bode expiatório, tá? Porque ficou muito conveniente pro Lula e pro governo PT tirar todos os manifestantes da frente dos quartéis, tá? Jogar toda a culpa do que está acontecendo, porque é isso que eles estão fazendo, jogando toda a culpa no exército e na polícia, tá? Então ficou muito conveniente isso aí, ficou muito claro, explícito, que só beneficiava a um lado, pelo amor de Deus. Se alguém achar que o Bolsonaro tem alguma coisa a ver com isso e que planejou isso, então, se não tem, gente, não tem lógica, tá? Porque quem saiu prejudicada nisso foi a direita. E quem conseguiu todos os objetivos de uma vez só foi a esquerda, tá? Então, me desculpa. A direita pode ser qualquer coisa, pode ser até ingênua. Agora, burros a gente não é, tá? A gente é bem inteligente. A gente jamais ia fazer um negócio desse. Agora, você fala pra mim, Tati, mas não teve... Então, você tá dizendo que não teve bolsonarista ali, não teve conservador que entrou ali e fez... Teve, lógico que teve. Tá? E eu defendo que cada um que estava ali é adulto, sabe o que está fazendo e cada um que arque com as suas responsabilidades, tá? Eu sei que teve bolsonarista e teve gente de direita ali, conservador, que já estava há muito tempo talvez ali e foi ali, entrou no embalo, tá? E fez cagada junto sim, mas eu tenho certeza, como 90% das pessoas que estão presas não são os conservadores, tá? Que não quer dizer, não são os culpados. São conservadores, são de direita, mas não são o culpado pelo aquele quebra-quebra, tá? Para vocês terem uma ideia, tá? Tinha ali, tem 1.000 e poucos presos. 10% de 1.000 e pouco dá 100 e pouco. Se 1.000 e poucas pessoas quisessem quebrar ali, tá? Não teria sobrado um único vidro inteiro, tá bom? Então, eu tenho certeza que entraram no embalo sim, muitos acabaram entrando, infelizmente. Quando eu vi aquele vídeo ali, deles invadindo ali, eu só queria que Deus iluminasse a mente deles para saírem dali, porque tava claro que era uma armadilha, tava claro que era uma cilada, tá? E muitos entraram. Mas eu tenho certeza como 90% daqueles que estão presos não tem nada a ver com aquele quebra-quebra ali, tá? Bom, deixa a tua opinião, deixa o teu comentário, me diz o que você acha disso, tá? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, eu peço pra você, por favor, se inscreva no meu canal, me dá essa força aí, tá bom? Deixa o teu comentário também, o teu like e fiquem todos com Deus.